Bom, aqui em especial para o canal O Detalhe da Notícia no YouTube, a gente fala aqui sobre o caso que se deu no Antônio Lima Neto, o antigo bairro Cacimbas 2, como é conhecido. É que lá houve um achado de cadáver e que inclusive é um assunto que a gente repercutiu bastante. Nós entrevistamos a família dessa senhora quando ela foi encontrada morta. Dias depois, o marido dela acabou sendo preso aqui, mas já foi uma outra situação, foi um cumprimento de mandado de prisão de um crime tempos atrás, mas havia uma grande dúvida. O que a Polícia Civil, qual a conclusão dentro do trabalho de investigação em torno do achado de cadáver desta senhora, Dona Denise? E a gente agradece aqui a colaboração do delegado Everton. Delegado, o começo da investigação, como ele se deu, porque no dia ela foi encontrada, né, com parte da roupa meio que despido, o corpo meio que despido, havia sandálias ali e já vieram algumas suspeitas. Então, do início da investigação, como se deu esse trabalho? Boa tarde, Mídio, boa tarde a todos. De fato, um achado, né, da dona Denise Maria, que teria ficado desaparecida aí por 2 ou 3 dias. E no dia 8 de agosto, o corpo dela foi encontrado num terreno baldio, lá no bairro Padre Antônio, né? Antônio Lima Neto. Isso. De início, Mídio, foi levantado, né, a hipótese de ter havido uma morte violenta e também uma hipótese de algum tipo de crime sexual. Nós iniciamos aqui os trabalhos, a investigação ela foi bastante complexa e, de fato, algo que nos chamou bastante atenção e a quem eu agradeço, ao perito médico legal aqui do Instituto, né, do IML, do Instituto Médico Legal, que elaborou, que realizou uma perícia, né, um exame cadavérico de uma forma magistral, bastante específico, bastante detalhista, e com base no atestado do médico, né, comprovamos que não houve, a priori, uma morte violenta. Então não havia nenhum indicativo de violência no corpo da dona Denise Maria. Infelizmente, a causa da morte ficou indeterminada. O perito ele não teve condições ali de determinar o que causou a morte da dona Denise. Entretanto, há sim informes já verificados pelo médico que não houve violência. No caso, como o corpo foi encontrado, doutor, meio que despido, muita gente se pergunta, será que ela foi vítima de uma situação de violência sexual? Isso também foi descartado? Isso, não foram encontrados nenhum indicativos, né, de violência também. Isso. Ainda é um mistério do que ela estava fazendo ali, nós não conseguimos de fato esclarecer. Conseguimos aqui identificar que ela estava com uma pessoa, né, mas não conseguimos ainda de fato esclarecer o que causou a morte. Acredito que tenha havido ali algum tipo de mal súbito, algum tipo de morte clínica, pois se houvesse uma morte violenta, o perito teria, né, conseguido identificar esses sinais. Como eu disse, a perícia realizada pelo médico legista ela foi bem completa, ele nos passou aqui todos os detalhes bem específicos, e não, como eu disse, não foi encontrado nenhum indicativo de morte violenta, ou seja, de homicídio, e nem de violência sexual. Diante disso, o caso foi remetido para a Justiça, para o Ministério Público, com o pedido, né, sugerir aí o arquivamento do caso pela falta de materialidade. Ou seja, o caso está arquivado, o senhor sugeriu o arquivamento, significa o quê? Não houve autoria de crime nenhum, não houve crime. Não houve crime. A priori, pelas investigações, e posso dizer aqui à população que foi uma investigação bem completa. Nós ouvimos muitas pessoas, analisamos muitos vestígios, e o que definiu realmente de uma forma bem concreta a perícia realizada, né, o exame realizado pelo médico legista, a quem eu agradeço aqui, né, em nome de toda a equipe do IML, do Instituto de Criminalística. Então, os expertos, né, e os responsáveis, as pessoas que possuem o conhecimento, eles se aprofundaram no caso, a pedido nosso aqui, por se tratar, né, de um caso de repercussão, e nem o Instituto Criminalística, lá no local de crime, nem o IML, né, durante a realização do exame cadavérico, nenhum dos institutos conseguiu identificar nenhum tipo de indicativo, nenhum mesmo, de que tivesse havido ali uma morte violenta. Então não houve crime. Não houve crime. Por isso a morte é uma causa indeterminada. De repente, o SVO, né, seria um órgão para de repente se aprofundar e ver uma questão do problema clínico que houve, né, mas aí já é outra situação. Importante citar, você que está acompanhando esse vídeo, nós estamos conversando com o delegado Everton Gonçalves, titular da Delegacia de Homicídios, que essa é a função, investigar para ver se houve um caso de homicídio, que é o que foi aí descartado. Com certeza, doutor, quem está vendo esse vídeo agora vai perguntar, e de repente alguém que esteve com ela,
como é que fica a situação dessa pessoa, quem esteve com ela? Essa pessoa poderá ser ouvida, ou essas pessoas, porque não se sabe quem esteve com ela, né? De repente alguém pode ser ainda, no caso, intimado, tentar identificar quem esteve com ela para a conclusão. Qual é o trâmite daqui para frente? Tá. Nós conseguimos chegar a algumas pessoas suspeitas de terem estado, né, com a vítima ali naqueles momentos que possivelmente levaram à morte dela. As pessoas suspeitas negaram, né, enfim, mas não há repercussão a priori, mídia, pois como não há crime, né, não há indicativa aí de uma morte violenta, não há como responsabilizar ninguém. Ninguém que esteve com ela pode ser apontado como culpado de um crime por nada, porque não houve crime nenhum. Porque não houve crime nenhum, exatamente. Né? Se houvesse aí a indicação de algum tipo de morte violenta, aí sim haveria a possibilidade de um homicídio, ou enfim, algum outro tipo de crime, mas nem havia, para deixar bem claro. A perícia, o exame cadavérico, ele foi bastante detalhado mesmo, até mais do que os outros casos, e não foi encontrado realmente nada que indicasse a ocorrência de uma morte violenta, nem a possibilidade, né, como eu disse, não houve indicação de ter havido algum tipo também de crime sexual. Haja visto que a vítima foi encontrada ali despida, né, sem parte das roupas. A família esteve buscando uma resposta em torno disso, como a gente citou no começo do vídeo. O esposo dela foi preso, mas foi uma outra situação, tempos atrás, e também não há nenhuma ligação dele com essa situação. E para a gente fechar, o que a gente está trazendo aqui, doutor, a gente pode dizer que é uma resposta para aquilo que a família queria, né? Porque eu conversei com a pessoa da família, ela disse, olha, independente do que aconteceu com meu pai, ter sido preso, mas a gente queria saber em relação à minha mãe. Então, está aí a resposta, né, doutor? Sim, os familiares foram trazidos aqui, conversamos, a equipe de investigadores também conversou com os familiares, e foi tudo detalhado, explicado, mostrado aqui a eles, né, todas as considerações, né, expostas pelo médico, enfim. Ficou tudo esclarecido. De fato, o que nós poderíamos fazer foi feito, e em decorrência de não ter havido aí, como eu disse, nenhuma indicação. É pedido agora o arquivamento Solicitei, eu sugiro, né, o arquivamento, tá, para análise do promotor de justiça. Se ele concordar, manda para o judiciário arquiva. Caso o promotor não entenda dessa forma, ele devolve o caso aqui para que nós realizemos as diligências que ele solicitar. Delegado Everton Gonçalves, muito obrigado pela atenção no seu retorno aqui aos trabalhos, e a gente diz retorno também porque durante o período eleitoral, né, obviamente que teve que se dar uma atenção toda especial, mas aí o pleito eleitoral passou, e aí os trabalhos eles voltam com mais profundidade aí dentro das investigações. Muito obrigado pela sua atenção, e denúncia pode ser feita através de 181, né? Eu sempre peço isso, eu agradeço a oportunidade. A partir de amanhã voltaremos a prender esses criminosos. Até hoje a lei eleitoral nos impede, né, terça-feira, mas a partir de amanhã a equipe já vai voltar aí para as ruas para cumprir alguns mandados de prisão. Se Deus quiser, seremos exitosos. E peço aí a ajuda do povo, da população em geral, que nos ajude através de 181, Disque Denúncia, denunciem os crimes, os criminosos, os foragidos, para que nós possamos aí levar uma tranquilidade para a nossa sociedade.